de juízo àquele homem. És agricultor, mexes com a terra, mas agora vais andar errante pela terra fora e a terra não vai produzir o seu fruto. Mas o Caim, ele traz uma questão interessante. É maior o meu pecado do que aquele que possa ser perdoado? Eu não tenho perdão. Aquilo que eu fiz não tem perdão. Oh Deus, não tem perdão. Amados irmãos, este versículo é tremendo. Deus exerceu graça sobre Caim e não permitiu que ele fosse morto. Amados irmãos, a dispensação da graça é aquela que nós estamos a viver. É a sexta. Nesta altura não era a dispensação da graça, não. Mas o Senhor exerceu graça. Perante esta atitude de Caim, o Senhor exerceu graça. Oh, glória a Deus! Graça é um favor imerecido. Esta pergunta foi respondida por Deus, lhe dando uma segunda oportunidade. Ok. Tu podes ser perdoado, mas vais ser marcado. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Esta marca mostrava a constante misericórdia de Deus, mas também que aquele homem um dia foi assassino. Era uma marca que estava lá. Os mistérios de Deus são tremendos, amados irmãos, tremendos. Vocês sabem que este homem, Caim, teve um filho que foi um dos maiores nomes bíblicos pela sua santidade. Ele teve um filho chamado Enoque. Enoque andava com Deus. E um dia Deus para si o tomou. O filho de um assassino, marcado por Deus. Os irmãos estão a entender a profundidade disto, amados irmãos? Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado pelo Senhor. Posso ouvir um amém da igreja? Quando o diabo quer colocar na tua mente que o teu pecado não tem perdão, não. Se tu te arrependeres, tu tens perdão. Agora, a marca às vezes fica para sempre. A cicatriz fica para sempre. O memorial, amados irmãos, da misericórdia de Deus da nossa vida, mas também uma chamada de atenção para não voltarmos a cair no mesmo erro. Posso ouvir um amém da igreja? Aleluia, glória ao Senhor. Amados irmãos, esta marca mostrava a constante misericórdia de Deus, sem dúvida. E Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Caim nunca mais teve a bênção da terra, nunca mais, dando os seus frutos. Mas estudem a palavra do Senhor. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos traz esclarecimento. Mas a sua descendência nos filhos de Jabal, Jubal, Tubal, Caim, estes três tiveram a mestria de toda a obra de ferro, de cobre, mestria na música, criadores de gado. A terra nunca mais deu o seu fruto, mas Deus arranjou uma solução para eles. Estão a entender, amados irmãos? O nosso Deus é o Deus do plano A, plano B, plano C, plano D. Estão a entender, amados irmãos? A Ele toda a honra e toda a glória. Quando falhamos, o diabo quer nos amedrontar dizendo que o nosso pecado não tem perdão, mas tu podes gritar desde a tua alma: eu estou marcado por Deus. Quando estamos marcados por Deus, selados por Deus, amados irmãos, nosso cadastro não tem efeito no mundo espiritual. Deus diz que perdoa e não se lembra mais. Só que
a cicatriz está lá. Propositadamente. Eu acredito que à minha frente tem muita gente com cicatriz. E se não for cicatrizes físicas, são cicatrizes na alma. Cicatrizes na mente. Quem pode dizer como Paulo: desde agora ninguém me inquiete, deixa-me em paz, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, no mesmo livro, no capítulo 32, pensar no segundo personagem. Eu não quero ser extenso, hoje as crianças têm a sua oportunidade, mas eu quero deixar aquilo que o Senhor me transmitiu. Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 32, e vamos falar de um outro homem que foi marcado também por Deus, Jacó. Diz assim a santa palavra do Senhor: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-me a saber o teu nome. E disse: por perguntas pelo meu nome. E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Oh glória! E saiu-lhe o sol, e saiu-lhe o sol, e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó, um nervo encolhido. Amados irmãos, Jacó, um homem que desejou tanto a bênção da primogenitura, que para isso, como vocês sabem, ele enganou, ele mentiu e pecou perante Deus e os homens. Resultado disso foi uma fuga precipitada e uma vida tumultuosa, onde nunca sentiu Deus plenamente. Jacó nunca sentiu Deus plenamente até este momento. Embora Jacó tenha saído de casa sem nada, apenas levando uma botija de azeite, que simboliza a unção de Deus, quando ele retorna à sua casa para se encontrar com Esaú, seu irmão, ele vem riquíssimo. Ele tem uma família grande, ele tem animais, ele tem bens materiais, família enorme, mas no seu interior ainda se sentia enganador e em falta para com Deus. Eu quero dizer à igreja que a maior riqueza de um homem é sentir no seu interior paz com Deus. Amém. Tu sentes hoje paz com Deus? Amém. Glória a Deus. Não há preço que pague a paz com Deus. Amados irmãos, os primeiros versos que lemos nos mostram que Jacó fez passar toda a família e os bens que tinha para a outra banda do rio. Porém, ele ficou. Antes de chegar a casa, ele próprio e sozinho tinha que resolver um assunto antigo. Não poderia chegar a casa como saiu. Amados, existem momentos na nossa caminhada para casa, entendem? Na nossa caminhada para casa, que temos que resolver alguns assuntos da alma. Bens, família e uma aparente vida de sucesso não nos faz sentir Deus de uma forma plena.
tu estás no caminho para casa e tudo isto tu vais deixar cá. O que nos faz sentir a glória de Deus não são os bens terrenos, mas a aprovação do coração de Deus em relação à nossa vida. Sentimos que Deus se alegra com a nossa vida. Estão a entender, amados irmãos? Não há riqueza maior do que sentirmos paz. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. E o meu Deus é o Deus que me guia. É o Deus que me protege. E é o Deus que provê todas as coisas para a minha vida. Amados irmãos, eu estou a viver momentos na minha vida de milagre após milagre. Algo novo está a acontecer. Algo novo está a acontecer. Amados irmãos, imaginem que há 48 horas Deus falou a uma irmã no Canadá para me dar uma pequena oferta. Canadá. Amados irmãos, Deus mandou fazer isto. Quando estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos, amados irmãos, às vezes os mais de perto, onde é que tu cais? Mas Deus usa aqueles que estão mais longe, às vezes, amados irmãos, para nos abençoar de forma miraculosa. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados irmãos, vamos tentar entender o propósito deste encontro e esta luta entre Jacó e o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui é uma cristofania. O próprio Cristo, personificado naquela figura. Antes de Jacó se encontrar com o seu irmão Esaú. Jacó, ao ficar sozinho, acredito que quis buscar a Deus. Havia uma luta no seu interior em relação ao seu passado. Uma guerra que tinha que ter um fim, amados irmãos. O verso 24 nos revela que um homem apareceu e lutou com ele. Deus permitiu que esta luta interna passasse para o exterior. Oh glória! Quando o texto nos mostra que Jacó disse que não deixava este homem ir embora, enquanto não o abençoasse, ficamos com verdades reveladas. Ele sabia que era Deus, ele sabia que era um momento único, e ele sabia que queria sair dali sendo outro homem. E para ter paz, tinha que lutar. Há momentos da nossa vida que para termos paz, temos que lutar. A luta é sinónimo de guerra. Às vezes temos que vencer as nossas guerras interiores para termos paz no nosso exterior. Os irmãos entendem? Pensam que vim trazer paz ao mundo, disse o Senhor. Nós temos que ter uma posição. Temos que ter uma posição. E o Jacó, ele sabia, este é o meu momento. Este é o meu momento. Aleluia. O verso 30 nos revela que Jacó viu Deus e venceu aquela batalha. Não venceu a Deus. Amados irmãos, ninguém vence a Deus. Mas ele venceu a sua luta interior ao ponto de acontecer o mais desejado. O mais desejado, versículo 30, o último parágrafo. E a minha alma foi salva. Oh, amados irmãos, ele tinha tudo. Tinha várias mulheres, tinha bens, tinha família, filhos, tinha tudo. Só que a alma não estava salva, nem tinha paz com ele próprio, nem com Deus. Entendem? Mas depois desta luta, ele disse: a minha alma foi salva. Um problema antigo, uma situação antiga foi resolvida. Ele e Deus sozinho. Há momentos que temos que tirar tempo, nós e Deus. Há lutas que têm a ver com conosco e Deus.
Estão a entender, amados irmãos? Aleluia! E amados, Deus, antes de se retirar, o marcou de tal maneira que a sua prova não dobrava, ele manquejava. Esteticamente, saiu daquele encontro um homem sem brilho. E aqui, amados irmãos, e saiu-lhe o sol. Podemos entender que ele lutou até à alva. Ou podemos entender também que ele aparece agora como um homem sem brilho, esteticamente horrível. Alguém que manquejava, o nervo da perna não dobrava. Ou seja, Jacó, ele sai da presença do Senhor e se encontra com a sua família a andar assim. Estão a entender, amados irmãos? Esta dobra da perna, não, ele começou a andar assim. Ele foi tocado por Deus, ele foi marcado por Deus. E quando alguém olhou para ele, ele podia dizer: eu fui marcado por Deus. Esteticamente não era bonito,